Vocês conhecem a hierarquia da igreja? Tá. Então, quais são os 3 graus do cristão? 4 graus. 3 graus. Então, quando ele vai, o primeiro grau da pessoa que se dedica, né? Pessoa que vai ser padre. O primeiro grau é o diaconato. Então ele fica diácono. Todo padre, antes de ser padre, tem que ser ordenado diácono. Existem alguns que se chamam diáconos permanentes. O diácono permanente, ele pode ser inclusive um homem casado. Qual é a função do diácono? A função do diácono é distribuir a Eucaristia, fazer celebrações, especialmente as de casamento e de batismo. São as mais próprias do diácono. Né? Então todo padre passa pelo menos uns 6, 8 meses como diácono. Depois ele vai ser presbítero, que é o segundo grau. Né? E depois ele vai ser bispo. Esse é o terceiro grau. E aí acabou. Ah, mas o Papa é mais? Não, o Papa é diferente porque ele é bispo de Roma. Mas ele não é diferente de um bispo qualquer. Ele não é mais importante ou menos importante. Né? Então a gente tem alguns cargos dentro da igreja que são meritórios. Por exemplo, então você tem o padre, o diácono, o padre, o bispo. O bispo, ele tem uma pessoa que é não acima dele, mas que tem uma função diferente da dele, que é o arcebispo. Nós somos do arcebispado de Campinas. Então, o arcebispo de Campinas é responsável pela diocese de Bragança. Por exemplo, se agora a arquidiocese de Curitiba está vaga. Então, se alguém achar que o nosso excelentíssimo bispo seria um bom arcebispo em Curitiba, lá vai Dom Sérgio para Curitiba. Entendeu? Mas ele é obrigado aí? Não, ele é convidado, mas ele vai querer. Puxa de novo um pouco. Eu acho que ele vai. Assim. Não vejo ele com muito apego a Bragança, não. Também não tem desprezo. Ele é um cara. Ele é bispo. Também ninguém falou nada dele ir para lá ou para cá. Tá? Então, na verdade, o arcebispo ele é um cargo administrativo mais do que de maior importância. Ele tem funções diferentes de um bispo. Ele já tem que ver a igreja de um patamar mais alto. Tá? Alguns arcebispos são chamados, alguns bispos também, e agora o Papa Francisco quer fazer isso para os leigos, né? Chamar, mas eu não sei se ele vai conseguir, são chamados de cardeais. Os cardeais, eles são figuras de mérito, é um cargo meritório, não é um cargo como é o arcebispo, não é um cargo administrativo.
necessariamente, né? Inclusive o Papa Francisco tinha os cardeais meio sacanas lá no Banco do Vaticano. A primeira coisa que ele fez foi dar um pé no bumbum deles e mandar eles embora de lá, né? Foi saneou bem. Inclusive o pessoal da máfia queria matar o Francisco. Mas ele foi valente. Foi coisa que os outros dois não tiveram coragem de fazer. Nem o João Paulo II, nem o Bento. Né? A primeira coisa que ele fez foi sanear o banco e foi mandar os corruptos embora. Então, esse é um cargo, e o que o Francisco quer fazer? Ele quer, inclusive, poder ter mulheres dentro do cardinalato, né? Uma mulher cardeal significa que nós podemos ter um papa mulher. Então, é um monte de coisa que ele está mexendo, mas que eu não sei até quanto que ele vai conseguir isso, né? Então, o cardeal, ele tem uma função de estar mais próximo. Por que os arcebispos normalmente são chamados? Porque eles não têm a função que o bispo tem de fazer crisma disso e daquilo. Entendeu? Eles têm mais... O trabalho deles é mais administrativo e eles podem estar indo para Roma sempre que o Papa necessita deles para tomar alguma decisão ou fazer alguma pergunta, né? Então, o cardeal é aquele que vai estar mais próximo do Papa. E os cardeais é que escolhem o Papa e são elegíveis papas, né? No Brasil, a gente tem a gente teve um que foi muito influente, que foi Dom Helder Câmara. Dom Paulo Evaristo Arnes também foi um cardeal muito influente, né? Agora, quando estava o Bento XVI, esse bispo gaúcho Scherer, também foi um cardeal de bastante influência. E o Dom Cláudio Umes também foi um cardeal brasileiro que eu não duvidaria se fosse ele. Ele não será o próximo Papa, porque ele já passou dos 75, né? Mas ele é um cara que tem bastante, até hoje, tem bastante influência em Roma e é, inclusive, uma das colunas que o Bergoglio, o Papa Francisco, se apoia, né? Então, a gente pode imaginar uma escadinha? Pode, mas na verdade o cardeal tem uma função diferente, né? O que o cardeal vai fazer? Por exemplo, como o Papa, outra coisa que o Papa Francisco mandou perguntar, né? Que solução que a gente pode dar para o caso do segundo união? Nós estamos cheios de casal de segunda união dentro da igreja. Não são poucos, né? E são pessoas boas, né? E o Papa fala, a gente não pode mandar o pessoal embora e dizer, o nosso clubinho fechado é assim, vocês que se adequam, entendeu? Então ele mandou perguntar. Então o cardeal é esse que vai se encarregar de levantar esses dados junto às comunidades, né? Ele vai aos bispos e vai perguntando de um por um, o que fala o teu povo, o que eles estão pensando disso e tal, né? Então o cardeal ele tem uma função muito mais política, né? E muito menos administrativa do que um arcebispo.
né? Inclusive alguns papas, né, como o João 23, João 23 não, o Paulo VI, ele não era bispo, ele era monsenhor, né? Então, para que ele pudesse ser papável, ele então foi eleito patriarca de Veneza e, e aí então se tornou, pôde entrar para a turma dos cardeais e acabou sendo eleito e foi o cara que fez acontecer o Concílio Vaticano II, né? Então é importante que a gente comece a entender um pouco essa estrutura de igreja, né? Monsenhor, por exemplo, é um cargo meritório também. Eu ia falar meretrício, mas meritório, é um cargo de mérito. O Monsenhor, como a gente tem aqui na diocese, né? O Monsenhor Giovanni, tinha o daqui o Monsenhor Lélio Dantas, o outro Monsenhor Lélio que já morreu também, né? Então são cargos meritórios. Há alguns séculos atrás, algum não, no século XX ainda, era possível se comprar esse título. Mas hoje em dia nem comprar e eles não estão querendo nem dar de graça. Eles estão querendo acabar com essa coisa de monsenhor, assim como já acabaram com o cargo de cônego, né? Então, o que existe são os cargos administrativos, né? Então, cada diocese tem o seu responsável pelo dinheiro. A nossa diocese é o Monsenhor Giovanni, né? Então, toda a questão de dinheiro sempre acaba ele. Se, por exemplo, quando a gente vendeu a nossa casa, a gente vendeu para o padre José Milton. Então, mas quem é que assina pela cúria é o Monsenhor Giovanni. Quem assina o cheque é o Monsenhor Giovanni, entendeu? Então ele é um tesoureiro, assim, vamos dizer, né? Tem um responsável pela pastoral, que é o padre Orestes. Então, ali o bispo vai se organizando, né? O chefe dos estudantes, né? Que é o padre Boareto. E assim vai. Então, cada diocese se organiza internamente, né? Para conseguir fazer o seu trabalho pastoral. E cada bispo tem a sua característica. Não sei se vocês sabem, mas Bragança Paulista foi a última diocese do Brasil a celebrar missas tridentinas. Aquela missa que o padre fica na mesma posição que o povo, de costas para o povo. Porque o Dom Antônio falou que esse negócio desse Concílio Vaticano II é uma bobagem. Enquanto ele fosse vivo, ninguém ia celebrar a missa de frente para o povo. Entendeu? Isso é uma prerrogativa do bispo, ele tem direito de estabelecer as suas leis dentro do seu pequeno reino, sei lá, como é que a gente chama isso, né? Então o bispo é, vamos dizer, aquele que para nós é o apóstolo de Cristo, né? E os presbíteros são os auxiliares dele, né? E os diáconos também. Deu para entender um pouco? Né? Onde é que entram as freiras nisso? Entra nisso que ele falou. Nós tivemos dentro da igreja, especialmente na igreja do século XII, XIII, na época de São Francisco ali, uma forte influência
dos padres religiosos, dos franciscanos, dos monges. Então, as comunidades se juntavam em volta dos monastérios. E ali, no meio daquele povo, né, é que se fazia a fé do povo, no meio daquele sistema, né? Porque vocês talvez não tenham muita noção, mas aquele padre, tem um padre amigo nosso, agora ele voltou para. Ele é da prelazia de Tefé. Sabe na Amazônia, o cantão superior, lá em cima, são 6 dias de viagem de barco. De Manaus até lá. Né? E tudo assim, a prelazia de Tefé tem o tamanho do estado de São Paulo, em questão de metros, assim. Então tem comunidades que eles vão 2 vezes por ano. Né? E essas comunidades têm os seus líderes locais, então tem um outro sistema de funcionamento, que é muito mais a partir da piedade, da reza do terço, dos encontros com simplicidade, da leitura da Bíblia, né? E é mais ou menos isso que se fazia na Idade Média, né? Em volta dos monastérios, em volta dos grupos de religiosos e de religiosas. Porque era muito difícil o padre, assim. Lá, por exemplo, ele fala que quando eles vão é um festival de. Eles já programam para começar a catequese, e aí o padre vem e faz as confissão do povo e já vai. É o primeiro dia atende confissão de todo mundo, o segundo dia faz a primeira comunhão, o terceiro dia faz os casamentalhados de todo mundo. Né? E o povo já vive junto, aí quando o padre vem, eles aproveitam para fazer o casamento. É um outro sistema, né? Mas é um sistema de desamparo total, né? Que a igreja não dá conta muito do. Né? E é interessante que não existe um trabalho. Quem atende os pobres e que atua é a igreja. Os outros evangélicos não têm um trabalho assim pastoral e de atendimento do tipo pastoral do menor, essas coisas assim, sabe? Que pesa a criança, da comida, essas coisas. Fica tudo por conta da turma da igreja. Deu para entender um pouco da estrutura? Né? É legal que vocês comecem a perceber uma igreja que vai além daqui da cidade, sabe?